Eu quero ouvir um pouquinho vocês, para eu conhecer um pouquinho vocês. Quem vai começar? Ninguém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim? Ai, que bom. Eu tô arrumando meu Tá um fone. silêncio danado, eu tô assim, gente, ninguém tá me ouvindo. Eu tô arrumando meu fone. Tá muito baixo, né? Tem alguém falando bem baixinho, eu acho que é a Ana Clara. Sou eu. Tá bem baixinho, Ana Clara. Eu tô mudando o fone, Ah, sim. tá? Não, ok. Quem quer começar a se apresentar pra gente? Temos Vitória, Suelen, Miriam, Arthur, Ana Clara, tá trocando fone. Patrícia, Oi, Miriam. a gente tá meio tímida ainda, né? Eu tô percebendo. Mas vamos começar, né? Vamos. Tipo assim, o que eu tenho para dizer, né? Vocês, como todos já estão vendo aí, meu nome é Miriam e eu tô começando, tenho 25 anos, estou começando a estudar agora. Formei em 2013 e resolvi começar no curso de pedagogia que eu sempre quis, sabe? Sim. E é isso, a gente tá aí. No começo tá meio complicadinho da gente pegar assim, mas a gente tá se esforçando para fazer tudo direitinho. E Sim. estamos aqui. Aí eu fico muito feliz, Miriam, por vocês terem escolhido a pedagogia, letras, história, matemática, né? Ser professor. Isso. É uma profissão, né, muito valorosa. Infelizmente, não são todos que dão, né, Uhum. esse valor, né, que nós temos, mas nós sabemos, né, a nossa importância aí para a sociedade. Sim. Eu fico muito feliz com a escolha de vocês. Obrigada. Por nada. Eu falo demais às vezes, tá? Vocês vão ter que né, dar um tempo, Patrícia, porque às vezes eu falo demais mesmo. Assim que Vocês é não, bom. vocês não precisam ficar tímidos, tá? Vocês podem falar, pode expor suas ideias. A gente vai compartilhar muita coisa bacana. Ok. E eu fiquei muito feliz com mais uma turma. Eu amo muito o que eu faço e eu tô aqui para ajudar mesmo, tá, gente? Alguma coisa que eu não souber, eu vou falar para vocês, eu não sei informar, eu vou procurar saber com a coordenação, com o Antônio e depois passo para vocês, tá? Patrícia, Oi, tá me ouvindo melhor? agora sim, tá ótimo, Ah, então tá bom. tá ótimo agora. Tem também o tutor online, tá? Vocês também podem ficar à vontade para mandar mensagens, para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Ele também está à disposição para ajudar vocês, tá bom? E o que eu não souber, eu corro atrás para a gente tentar resolver, para a gente aprender junto, tá? Mas alguém quer se apresentar? Vamos deixar a timidez de lado. Então, agora que meu fone deu. E Oi, gente, eu sou a Ana Clara, eu tenho 18 anos. Na verdade, o meu sonho mesmo é ser médica, quero ser pediatra. que ótimo. E aí eu escolhi pedagogia. Um ótimo começo, Ana Clara. Sim. Um ótimo começo. Mas eu vou te confessar que eu também, o meu sonho era ser pediatra. É mesmo? Sim. Mas eu Se encontrou.
Eu me encontrei na pedagogia. Eu amo muito criança e eu acho que eu não ia suportar de vê-las doentes, sabe? Sim, sei. Eu choro junto. Eu vou levar meus sobrinhos para tomar vacina, eu choro junto com eles. Não ia dar muito certo, não. Ai, pois é. E eu me encontrei na pedagogia, graças a Deus. Quem sabe eu me encontro, né? Sim. Eu tenho certeza que você vai. Então tá bom. Boa noite, Christian. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, sim. Desculpa a demora. Não, sem problemas. Então, turma, nossa turma, né, temos pedagogia, letras, história e matemática. Aí, né, vocês ficam pensando, nossa, mas essa mistura toda, o que acontece? O primeiro ano de curso, as matérias são comuns entre os cursos. Então, por isso que o pessoal da faculdade corporativo juntam as turmas, porque as disciplinas são as mesmas. Aí, depois de um tempo, durante um ano, se eu não me engano, depois de um ano, aí os alunos são direcionados, né, cada um para o seu curso, tá? Aí, depois, né, desse direcionamento, aí eu fico só com a turma da pedagogia mesmo, tá? Então, vamos... Alguém mais quer se apresentar? Não? Vamos deixar, então, aos pouquinhos para vocês irem se acostumando, tá? Daqui a pouquinho eu quero ver aquele grupo lá bombando, tá, gente? Porque... Vamos lá, então. Vamos começar com o nosso portal. Algumas pessoas estão com dúvida. Aí vamos dar uma olhadinha nele rapidinho. Enquanto eu vou mostrando, vou falando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? No começo é meio que assustador, é muita coisa, a gente acha que não vai dar conta, mas não é. Depois a gente vai acostumando com o ritmo, a gente vai se organizando, se disciplinando, aí fica tudo tranquilo, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar. Vocês conseguem ver o portal? Sim. Sim? Que bom. Tá dando pra ver, sim. Bom. A nossa colega Ana Clara me emprestou o acesso dela para eu mostrar melhor para vocês como é o portal, porque o meu portal ele é diferente do portal do aluno. Então, eu não tenho tudo o que vocês têm. Então, se eu mostrasse somente o meu portal, ia ficar muitas lacunas, né? Ia ficar muita coisa vaga. Então, a Ana Clara me emprestou o acesso. Então, vamos lá. Já encerramos uma disciplina, né? Sociedade Brasileira e Cidadania. Todos fizeram a prova? Sim. Eu fiz, pelo menos. Eu fiz também. Que bom. Foi tranquila a prova? Deu tudo certinho? Foi. Que bom. O que acontece? Não sei se vocês separaram. A semana de provas é a semana mesmo. Eles liberam acesso para a prova na segunda-feira e você tem até o sábado para realizar essa prova. Mas aí o que acontece? Se eu decidir fazer minha prova na terça-feira, eu tenho 3 horas para realizar essa prova. Eu coloquei meu acesso e entrei. Eu iniciei a prova. A partir desse momento que eu entrei, começa a contar o reloginho 3 horas. Se acontecer alguma coisa, eu precisei sair, fechar a prova,
ou a minha internet caiu, eu tenho 3 horas para finalizar. Então, se eu precisei sair correndo rapidinho, aí na hora que eu voltar, eu tenho que prestar atenção no relógio para ver se essas 3 horas ainda não passou. E se a conexão cair, porque sempre acontece, né? Quando a gente está mais precisando, nunca dá certo. Aí vocês vão ter que procurar, né, um outro local com acesso à internet para terminar a prova. Acontece muito o aluno meia-noite, né, segunda-feira, meia-noite, a prova já está disponível. Aí eu tô acordada, eu vou ver rapidinho ali minha prova. Vou lá, acesso, olhei como que é minha prova e vou dormir. Aí na hora que eu levantar, né, umas 9 horas até 8 horas, o acesso, a minha prova já foi finalizada, né? Porque são 3 horas a partir do momento que eu entrei pela primeira vez. Então, acontece muito, né, do aluno reclamar, mas eu não fiz minha prova, quando eu fui entrar já deu finalizada. Então, o motivo é esse, tá? Não pode entrar, dar só uma espiadinha para poder sair, não, tá bom? A partir do momento que vocês entrarem para fazer, já tem que estar tudo certinho, de que vocês vão começar e finalizar, tá? Então tá, já passamos educação e diversidade, agora estamos em Libras. Se eu não me engano, já é a terceira aula, né, de Libras hoje. Não é isso? Isso. Então tá. Isso. Antes da gente entrar na disciplina de Libras, eu queria só chamar a atenção de vocês para essas datas aqui, ó. Essas datas era para ser de quando a disciplina abre, mas não é. Essas datas aqui, às vezes, elas vêm errada, trocada, tá? Então, vocês não se apeguem a essas datas, tá? Vocês sempre entram lá dentro da disciplina para poder olhar. Olha só, em fevereiro, foi aberto, deixa eu contar aqui, 4 disciplinas. Vocês observaram isso? Sim. Sim? Então, tá bom. Sociedade Brasileira e Cidadania, né, que já encerrou. Libras. Não, Libras é março. Língua Portuguesa para Docentes. E olha só, a data que tá aqui é 26/4, né? Mas ela já iniciou. Educação à Distância. Educação e diversidade? Educação à Distância. Isso, educação e diversidade também. É porque tem aqui embaixo aqui educação à distância e aqui educação e diversidade. Então foram 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então 4 disciplinas já estavam abertas. Então vocês têm que ficar atentos às datas, tá? Passou a data, não tem como refazer a atividade. Aí, infelizmente, não vai ganhar pontuação por essa atividade, tá? Igual, olha só, aqui em Libras, né, já iniciou com uma teleaula. Aqui, olha o fórum. O fórum, ele tá aberto desde o dia 8 e ele encerra no dia 29. Passou essa data, eu não vou conseguir fazer mais, tá? E o fórum, ele tem uma pontuação bem significativa. Agora, de cabeça, eu não me recordo. As atividades, vocês podem observar que elas têm um prazo, né, bem estendido. Olha aqui, essa atividade de aprendizagem é do dia 8/3 até o dia 12/6. Então, né, é um prazo bem longo para vocês se organizarem, né, para fazer todas as atividades certinho. Aqui no portal,
o fórum passou da data, vocês não conseguem fazer de novo, tá? Mas olha só, avaliação virtual. Avaliação virtual, vocês têm até o dia 5 de abril para realizar. Mas aconteceu alguma coisa, eu não fiz ou eu esqueci. A avaliação virtual vocês conseguem fazer novamente, tá? Vocês depois vão observar bem aqui no finalzinho. Aqui, ó. Avaliação substitutiva. Então, vocês conseguem refazer ela, aqui, ó, no período de 31/5 até 5/6. Então, avaliação substitutiva 1 e avaliação substitutiva 2. Então, se lá na primeira a minha pontuação não foi bacana, eu posso vir aqui, quando a atividade já estiver aberta, e refazer. Fazer novamente, né? Aí o sistema vai reconhecer a maior nota, a maior pontuação, tá? Isso é uma dica boa. E uma outra dica aqui para vocês sobre o fórum. Vocês já fizeram um fórum, né? Sim. O fórum, vocês têm que dar 2 respostas ou uma resposta e um comentário para essa completude aqui, ó, ficar 100%. Para vocês conseguirem uma pontuação bacana também, tá? Só uma dicasinha. Alguma coisa aqui nesse espaço que vocês têm dúvidas? Patrícia, Oi. eu queria só saber sobre essas atividades que tem no final de, praticamente, eu acho, quase todas as teleaulas, né? Sim. No caso, ela é só uma para a gente testar os conhecimentos mesmo? Porque... Ela não. Vou aqui Pode continuar falando? Desculpa, eu te interrompi. Não, essa é a minha pergunta mesmo, é porque eu fiquei meio na dúvida, né? Se por um acaso a gente deveria apresentar para alguém, alguma coisa assim. Sim. Deixa eu pegar aqui a aula de hoje. Aqui, ó, a aula de hoje. Aqui, ó, é aula atividade aluno, não é isso? Isso. Olha só, essa aula atividade aluno, nós vamos fazer ela toda quinta-feira no nosso encontro, igual esse que nós estamos tendo hoje. Sim. Hoje a gente, né, vai conversar, vai explicar algumas coisas. E a partir da semana que vem, nós já vamos começar a fazer essa aula atividade. Então, vocês podem fazer, né, quando vocês estiverem tranquilos, em casa, tranquilos, e no nosso momento, no nosso encontro, a gente vai fazer a correção, a gente vai discutir, compartilhar ideias, tá? Ok. Essa aula atividade aqui, ela vai ser feita aqui, ó, nesse horário. Não, peraí, isso aqui é do dia 25, né? Então é aqui. Nossa, tá meio... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é a 4. Tá, isso aqui eu fiquei meio perdida, mas vamos então aqui para teleaula 4, só para eu mostrar para vocês. A aula ao vivo de vocês com o professor é no segundo horário, né? De 8h40 às 10. Então, essa aula atividade, a gente vai fazer aqui, ó, no nosso primeiro horário, que é de 7h05 às 8h25, tá bom? Sim. Aí tem esse espacinho aqui de avaliações, aí vocês podem entrar que vocês vão avaliar como que foi o nosso encontro, tá bom? Ok. Por enquanto, pode falar. Você estava explicando sobre as disciplinas. Sim. Aí eu entrei no portal esses dias, foi essa semana. Então, quando eu entrei, aí já tinha passado essas 2 disciplinas. Aí, como é que fica? É a Vitória? Isso.
Ô, Vitória, o que que acontece? Tem algumas atividades que ainda estão abertas, tá? Igual Libras. Libras ainda não venceu, né? Hoje é a terceira aula. Então, praticamente todas as atividades estão abertas, então ainda dá tempo de você fazer, tá? Se eu não me engano, só o fórum, né, que já fechou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, o fórum está aberto, é até o dia 29. Então, assim, na atividade a disciplina de Libras, você pode fazer as atividades normal, tá? Porque ainda estão todas dentro do prazo. Agora, a disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, algumas atividades também estão abertas. Então, todas que ainda estiver dentro do prazo, você pode fazer, tá bom? Tá bom, então. Caso a avaliação virtual já tiver encerrado o prazo, aí você pode fazer a substitutiva, tá? Quando chegar a data. Ok. Tá? Aí provavelmente eles vão liberar para você a prova, né, que você não fez de Sociedade Brasileira e Cidadania, quando for a data da segunda chamada. Ô, Ok, então. Patrícia, Oi. eu fiz o fórum sem ser esse livro, o antes desse. Sim. Eu fiz, só que deu completude de 100%, mas aí não teve pontuação nem nada. Aí eu... É assim Então, mesmo? o fórum, a pontuação dele demora um pouquinho para aparecer, tá? Ah, então tá. Aham. É o tutor online que faz as correções. Ah, tá bom. Pode ser que demore um pouco, mas ela sempre vai aparecer depois, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Você entendeu, Vitória? Entendi, sim. Entendeu? Então tá bom. E uma coisinha aqui sobre a prova que estávamos falando. A prova, ela tem a pontuação mínima de 1.500 pontos. Então, para você não ficar de recuperação, você tem que tirar no mínimo 1.500 pontos. A pontuação máxima é 5.000. Caso eu não conseguir alcançar essa pontuação mínima, aí eu faço a prova de recuperação. Aí eu não tenho gasto nenhum com ela, tá? Só tenho que ficar atenta na data, né, para eu não perder a semana de prova. Agora, se tá na semana de prova, primeira chamada, e eu não fiz a prova, aconteceu alguma coisa, eu esqueci, aí vocês têm que pagar uma tarifa para fazer a segunda chamada, tá bom? No caso da Vitória, ela não vai ter que pagar pela segunda chamada, porque ela iniciou depois, né, do período de prova. Mas se caso eu perder, né, a primeira chamada, aí eu tenho que pagar uma tarifa para fazer a segunda. A recuperação é só no caso de não alcançar a pontuação mínima. Uma outra coisa, os vídeos, igual hoje tem aula, né, ao vivo com o professor. 72 horas depois, ele vai estar disponível para você no seu portal, tá? Se você quiser rever. Aí tem aluno que assiste a aula ao vivo e não aparece aqui a completude de 100%. Então, não vai aparecer mesmo, tá? A completude aqui só vai aparecer quando eu assistir a gravação. Tá bom? São pequenos detalhezinhos, né, que depois a gente fica meio confuso, mas a completude das teleaulas é só depois que vê a gravação do vídeo, tá?
E temos uma coisa muito bacana. Durante a aula ao vivo, que daqui a pouquinho começa, vocês vão observar, ou já devem ter observado, que o professor pede para vocês interagir, né? Mandar perguntas, compartilhar ideias. Então, se nós temos um chat que vocês conseguem fazer, ter essa troca com o professor. Mas esse chat, só eu que tenho acesso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, quer mandar alguma pergunta, quer compartilhar alguma ideia com o professor, é só vocês me mandar no WhatsApp, rapidinho, que na mesma hora eu envio para o professor, tá bom? Que aí mesmo, né, mesmo tendo essa educação à distância, a gente consegue fazer essa interação, que é muito bacana. Durante as aula-atividade também. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre alguma questão, a gente estiver ali conversando e surgir uma dúvida, aí ele na hora a gente encaminha a pergunta, né, para o professor e ele responde para a gente. Sobre essa pontuação aqui de engajamento, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho, Patrícia. Tá. Então, olha só. Tudo que vocês fizerem aqui dentro do seu portal, tudo vale ponto de engajamento. Então, olha só, eu assisti a minha teleaula. Então, eu vou ganhar ponto de engajamento aqui, ó, na minha teleaula. Se eu fiz a minha avaliação virtual, meu fórum, tudo eu vou ganhar ponto. A pontuação do engajamento é diferente dessa pontuação aqui da atividade, tá? Então, olha aqui, a pontuação da atividade no fórum, por um exemplo, é 1000 pontos. Aqui no engajamento, eu vou conquistar no máximo 300 pontos, tá? Então, só de engajamento, turma, vocês vão ter 3.000 pontos. Assim, só pelo fato de vocês estarem fazendo as atividades, de assistirem a aula, vocês já têm 3.000 pontos, vamos dizer, aí, de graça, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento, né, aos textos, tudo vai valer ponto. Então, olha só, aqui tem a pontuação máxima, né, que vocês podem conquistar com o engajamento. Ô, Patrícia. Oi. Só uma dúvida, na hora que você abriu essa aba aí, eu lembrei que Sim. tem a pontuação de pré-aula e de pós-aula. Essa Sim. pontuação é da onde? Porque, tipo assim, eu tô acompanhando tudo certinho, só nessas duas que eu não consegui, entendeu? Sim. Olha só, a pré-aula, vou mostrar aqui para vocês. A pré-aula são essas atividades aqui, ó. Atividade de aprendizagem, atividade diagnóstica, Sim. tá? Essas aqui são a Entendi. pré-aula. Vamos dizer que é um conhecimento que vocês vão ter antes de assistir a aula. Sim. Tá? Então, todas essas atividades aqui são atividades de pré-aula. Agora, a atividade de pós-aula vai ser a aula-atividade, que a gente vai fazer nos nossos encontros. Mas aí depois vocês vão se perguntar, né? A gente vai fazer a aula-atividade primeiro, mas só depois que a gente vai assistir a aula, né? Mas o que acontece? O professor, ele vai tirar as dúvidas sobre a aula-atividade no dia. Então, aqui, a nossa aula de hoje. A aula com o professor é só 8h40, né? Mas a gente vai fazer a aula-atividade às 7 horas.
Então, né, parece que é meio incoerente. Mas o professor ele vai tirar dúvidas no dia da aula-atividade. Mas a aula-atividade, ela nem sempre vai ser referente à aula do dia, tá? Ela geralmente é sobre a disciplina, tá bom? Então, por isso que a gente sempre pede para antes, né, de fazermos a aula-atividade, para vocês verem, né, o conteúdo antes. Vocês vão ver, né, o conteúdo web, vão fazer as atividades de aprendizagem. E aqui também vocês conseguem ter acesso aos slides sobre a aula que o professor ainda vai dar, tá? Olha ele aqui, ó, os slides aqui para vocês. Então, vocês podem dar uma lida nesses slides. Aí nós vamos fazer a aula-atividade, e depois vocês assistem a aula ao vivo. E por um lado é até bom, porque com a leitura desses slides, com a nossa aula-atividade, na hora da aula você pode esclarecer as dúvidas direto com o professor, tá? Então é isso, a pré-aula são as atividades diagnósticas, as atividades de aprendizagem, e a pós-aula é a aula-atividade. Mais alguma dúvida aqui dentro, turma? Eu tô com uma dúvida, mas eu não sei se ela é bobinha, mas é só para ter certeza mesmo. Não, pode falar. São 3.000 pontos, só aqui, né? Sim, só de engajamento. O final de tudo são quantos pontos? Olha, a pontuação mínima para você passar na disciplina é 6.000 pontos. Uhum. Tá? Olha só, vocês têm que ter uma pontuação mínima de 6.000 pontos, e 3.000 praticamente vocês já têm, né? Aí que bacana, aí vocês vão ter que, né, forçar, correr atrás de mais 3.000. Mas é lógico, né, que vão alcançar a pontuação máxima. Agora, eu não me recordo qual que é a pontuação máxima, se é 12.000 ou se é 14.000. 14, o Antônio. 14? Porque, 14. porque tem a diferença, sabe, dos veteranos para os calouros. Então é isso, é 14.000 a pontuação máxima, e a mínima é 2.000. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês a tabelinha, tá? Com a pontuação de todas as atividades. Ok. E aí fica mais fácil para depois, né? Para a gente não ter dúvidas. Então é isso. É no mínimo 6.000, 3.000 aqui vocês já têm, né? Se pegar aqui todas as atividades. Aí os outros, né, a gente corre aí atrás com a prova, com o portfólio. Então aqui tá ok, turma? Vamos passar para o próximo? Ok. As dúvidas surgindo depois, a gente vai esclarecendo. O portfólio, como que tá? Tá tranquilo? Vocês já deram uma olhadinha? Não, né? A gente vai ver o portfólio aqui um pouquinho. Olha só, o portfólio ele tem um valor de 2.000 pontos. Esses 2.000 pontos vale para todas as disciplinas, porque o portfólio ele é uma atividade interdisciplinar, tá? Então, se eu tirei 2.000 pontos, eu vou ter lá 2.000 pontos em todas as disciplinas. Eu vou abrir aqui o portfólio para a gente ler junto, mas antes disso, eu queria só falar aqui com você sobre o desafio nota máxima. Se der tempo hoje, a gente
ver sobre ele também, tá? Mas se não der, na próximo encontro a gente vê o tutorial juntos, mas eu vou colocar o tutorial lá no grupo também, tá? No tutorial explica tudinho. O desafio nota máxima, ele é uma atividade que podemos dizer personalizada para o aluno. Porque é assim, vocês vão entrar no site do Desafio Nota Máxima, vão fazer o cadastro, e depois desse cadastro, eles vão encaminhar para vocês um simulado diagnóstico. A partir desse simulado diagnóstico, eles vão saber quais as dificuldades, né, que o aluno possa ter, que o aluno tem, quais as lacunas que tem aí, né, nesse processo de aprendizagem. Aí, a partir disso, toda semana vai ser encaminhado para vocês uma lista de exercícios. Aí vocês vão fazendo esses exercícios e vão ganhando pontos. Então, esses pontos também que vocês conquistar no Desafio Nota Máxima é ponto para todas as disciplinas, porque também é um trabalho interdisciplinar, tá? O desafio, ele é um site à parte. Então, como que acontece a pontuação dele? Vocês podem acumular 9.000 pontos ou até mais que isso. Mas depois, essa pontuação vai ser revertida para o portal de vocês. Aí, na hora que tiver essa conversão da pontuação, no portal de vocês, ela vai chegar aqui, ó, no máximo a 2.000 pontos, tá? Então, se eu fizer 2.000 pontos no Desafio Nota Máxima, no portal pode ser que venha 400 pontos. Tá? É só um exemplo, tá, turma? Agora de cabeça eu não me recordo. Então, assim, a pontuação que vocês tiverem no Desafio Nota Máxima não vai ser a mesma pontuação que vai para o portal depois de convertido, tá bom? Isso é bom só a gente ter ciência, né? Porque para a gente não fazer confusão depois. Então, é isso. Ele tem um valor de 2.000 pontos e é um trabalho interdisciplinar também. Tem alunos que odeiam e tem alunos que adoram. Mas eu gostei muito quando esse desafio passou para todos os cursos, né, e todas as turmas, períodos, porque antes ele era a partir de período tal, né, e agora não, né? A partir do momento que você entrou na faculdade, você já começa a fazer o desafio nota máxima. Então, assim, agrega muito, é muito conhecimento, é muito bacana. Ele aborda disciplinas, matérias tanto da educação básica, né, do ensino fundamental, do ensino médio, desculpa, como das disciplinas que vocês vão fazer aí no decorrer do curso. Então, esse semestre tem desafio nota máxima e todos os semestres daqui para frente vai ter também, tá bom? Eu vou colocar no grupo o tutorial, aí eu quero que vocês deem uma olhadinha. Tá tudo muito bem explicado, mas dúvidas a gente vai conversando, tá? E tem prazo, tá, turma? Tem prazo para você fazer o cadastro. A partir do momento que você faz o cadastro, você faz o simulado, né? Você tem algumas semanas para poder fazer o simulado, aí você vai ganhar 1.000 pontos. Se passar aquela semana, aí você já ganha 500 pontos, tá? Então, assim, tudo dentro do desafio nota máxima também tem prazos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem ter acesso à plataforma do desafio. Olha só. Então, aqui vocês vão colocar, né, o e-mail ou o CPF, né, e vai dando sequência.
Então, quanto mais rápido vocês fizerem, tá? Aí é melhor. Para a gente aí já ir acumulando os pontos. E eu não tenho acesso ao desafio nota máxima. Então, assim, eu não consigo falar exatamente como é, né? Como funciona, porque só o aluno mesmo que tem acesso a ele. Então, vamos lá. Portfólio. Período. Dia 8/2 ao dia 6/5. Então, no dia 6 de maio, às 23h59, encerra o prazo de entregar o portfólio. Eles são bem rigorosos, tá? Com essa questão dos prazos. Então, temos que ficar bem atentos. Você fez o portfólio e o tutor, né, devolveu para você com algumas correções. Então, vocês vão ter esse prazo aqui para fazer a correção, tá? Tem a recuperação também do portfólio. Então, o portfólio vale 2.000 pontos, como eu já disse. E aqui, ó, nos arquivos. Nos arquivos, vocês vão encontrar todos os textos que eles indicam, tá? Lá dentro das orientações. Então, vamos lá, aqui, ó, portfólio interdisciplinar em grupo. E todo semestre tem portfólio também, tá? Eles chamam também o portfólio de PTG. Então, quando vocês ouvirem, né, um professor ou alguém, né, falando em PTG, é produção textual em grupo. Então, olha só. Aqui eles mostram, né, as disciplinas que esse trabalho contempla, né, que são todas as disciplinas do semestre, quais são as competências, as habilidades, tá? As habilidades e as competências que são esperadas, né, ao desenvolver esse trabalho. Os objetivos. Então, vamos lá. Prezados alunos, sejam bem-vindos a este semestre. A proposta da produção textual interdisciplinar em grupo, PTG, terá como temática os desafios e as possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares. Escolhemos essa temática para possibilitar a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas deste semestre e também para que vocês possam consolidar uma consciência a respeito da inclusão escolar dos alunos com deficiência na escola pública que oferta a educação básica. Em meados de março de 2020, foi instituído no Brasil a realização do ensino remoto em diferentes níveis da educação, para conter a contaminação ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Sendo assim, as escolas públicas e privadas tiveram que reestruturar suas atividades pedagógicas para atender aos estudantes brasileiros a partir dos meios digitais. Esse cenário apresenta a relevância da presença de tecnologias tanto nas práticas pedagógicas quanto nos processos de formação de professores, visto que se tornam recursos de comunicação e disseminação de saberes e informações que poderão ser socializados em diferentes tempos e espaços, de modo síncrono e assíncrono. Essa conjuntura apresenta inúmeros desafios para os profissionais da educação, uma vez que existem dificuldades de acesso aos recursos necessários e a falta de formação para lidar com essa situação inesperada. Vale ressaltar que
Apesar dos percalços encontrados na atualidade, devemos refletir sobre os caminhos que podem ser trilhados para a garantia de uma educação efetiva que atenda todos os alunos, considerando suas necessidades e singularidades. Nesse sentido, esta produção de texto tem a finalidade de oportunizar ao grupo reflexões sobre as possibilidades de organização de um trabalho pedagógico que viabilize o conhecimento para todos, a partir dos recursos digitais. Para isso, o grupo deverá articular as discussões propiciadas nas diferentes disciplinas do semestre. Aí já deram uma introdução aqui bacana do trabalho. Agora as orientações. Primeiro, a formação dos grupos. Organizem grupos de 2 a 7 alunos do mesmo curso e turma. Sobre isso eu até coloquei, a mensagem lá no grupo, porque vocês têm que ser, do mesmo curso e da mesma turma. Para realizar a atividade de portfólio em grupo, vocês deverão criar um texto de própria autoria, utilizando-se do material disponibilizado. O texto deverá ser estruturado seguindo as normas da ABNT. As normas da ABNT vocês encontram dentro da biblioteca digital. Só um minutinho que tem alguém chegando. Ó, saiu de novo. A internet não deve estar bacana. Então, vamos lá. Sim. 2. Leitura e interpretação da SGA. SGA é a situação geradora de aprendizagem. Por meio da leitura da SGA e também da situação-problema destacada, vocês, futuros docentes, devem elaborar uma produção textual com respaldo teórico nas disciplinas que foram cursadas ao longo desse semestre. Então, olha só, eles já deram uma introdução, sobre o tema. Agora eles vão dar para vocês uma situação geradora de aprendizagem. E depois a situação-problema, que vai ser em cima dela que vocês vão realizar a produção de texto. Então, vamos lá. Para refletir sobre os desafios e as possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares, tomem como exemplo a situação que apresentaremos a seguir. Por conta do contexto da pandemia, causada pela contaminação da Covid-19, a Rede Municipal de Ensino da cidade de Girassol decidiu permanecer neste semestre com ensino remoto em todas as escolas do município. Sendo assim, foi solicitado à gestão das instituições escolares que realizassem uma semana de capacitação com os professores, com o objetivo de discutirem caminhos e possibilidades de organização do trabalho pedagógico por meio dos recursos tecnológicos. Maria Eduarda é diretora da escola Manuel de Barros e precisa organizar a formação com os professores dessa escola. Então, vamos para a situação-problema. Maria Eduarda conversou com a pedagoga Flávia sobre a solicitação da Secretaria de Educação em relação à formação dos professores. Ela indicou que esse momento de reflexão será fundamental para o grupo encontrar estratégias de enfrentamento dos desafios que se encontram presentes no contexto. Desse modo, elas reuniram os professores de forma remota para indicar as leituras sobre as contribuições das ferramentas digitais e os desafios que a comunidade escolar vivencia nesse momento delicado. Na discussão, a professora Marina pediu a palavra e relatou a necessidade de os professores olharem com maior atenção para os alunos público-alvo da educação especial. A docente disse que
que se preocupa com a escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais, pois eles necessitam de adaptações e de adequações de conteúdos e materiais. Nesse instante, a diretora Maria Eduarda parabenizou a indicação de Marina e disse que a escola tem um compromisso social com todos os educandos. Por isso, a diretora pediu para os professores prepararem para o encontro seguinte um texto focando a seguinte temática: a importância das ferramentas digitais na construção de uma educação para todos. Então, vamos lá. O portfólio, geralmente, eles dão, né, uma situação, problema para vocês, e vocês têm que se ver no lugar, né, desses professores. Então, vamos lá. A introdução. Vocês vão fazer a introdução de até uma página, elaborar um texto que contextualize a temática abordada na produção textual. Então, o que vocês vão fazer nesse desenvolvimento? Construir um texto teórico com o tema: a importância das ferramentas digitais na construção de uma educação para todos. Para subsidiar essa atividade, observem as questões abaixo e relacionem essas questões com os materiais indicados. O texto do grupo, para as questões abaixo, não deve ser apresentado em forma de pergunta e resposta. Essas questões devem ser utilizadas para nortear a produção de texto. Então, aqui eles colocam algumas perguntas, tá? Mas aí, na hora que vocês forem fazer o texto, vocês não vão fazer em forma de pergunta e resposta, tá bom? Vai ser em forma de texto mesmo. Isso aqui é só para orientar vocês, como está escrito. Então, a primeira pergunta. A educação brasileira está sendo afetada pela crise sanitária acarretada pelo Covid-19 no contexto atual. Nesse sentido, a escola precisou se reinventar para assegurar a continuidade dos estudos de milhares de brasileiros, o que ocasionou a necessidade de novas práticas e ações pedagógicas. Considerando esses aspectos, quais são os desafios e as possibilidades da organização do trabalho pedagógico em tempos de pandemia? É a primeira pergunta. Aí aqui eles indicam, né, um texto para auxiliar vocês, né, colocam um link, tudo certinho. Segunda pergunta. Por conta do cenário atual, verifica-se a ampliação do uso das tecnologias digitais para inúmeras ações sociais. No que tange ao contexto educacional, qual a importância e as contribuições das tecnologias para a educação? Aí, ó, outro texto para auxiliar vocês, referente, tá, a essa pergunta. Pergunta 3. Na atual conjuntura, o processo de escolarização do público-alvo da educação especial deve ser realizado em uma perspectiva inclusiva, que garanta o acesso, a permanência e o sucesso escolar. Para que isso se efetive, é fundamental a utilização de recursos e metodologias, as quais viabilizam a apropriação do conhecimento científico, por meio do atendimento às singularidades dos alunos. Com base no exposto, como a tecnologia assistiva pode contribuir para a construção de práticas pedagógicas inclusivas? Aí outro textinho para auxiliar vocês. Então, depois desse desenvolvimento, né, depois de tudo pronto, vocês vão para as considerações finais. Escreva um texto que sintetize as principais contribuições dessa atividade para a formação do grupo. Tá. Então, sobre o texto que vocês têm que fazer. Tem alguma dúvida agora? Porque depois sempre surge, né, algumas dúvidas. Vocês vão
vão ler, né, direitinho, com calma, essa introdução, né, que eles deram. Vão ler a situação geradora de aprendizagem, a situação problema, e vão se colocar como professores nessa escola onde a Maria Eduarda é a diretora e a Flávia é a pedagoga. Então, para vocês produzirem um texto com a temática A Importância das Ferramentas Digitais na Construção de uma Sociedade para Todos, vocês vão seguir, vão se nortear, né, por essas perguntas, A, B e C. Vocês podem, uma dica, né, vocês podem tentar responder, né, essas 3 questões, não esquecendo que tem que ter um embasamento teórico, tá? Vocês não precisam ficar somente nessas sugestões que eles dão, vocês podem procurar outras fontes também, mas tem que ser fontes seguras, tá? Confiáveis, para responder essas perguntas. Então, depois que vocês responderem essas perguntas, aí vocês podem montar um texto, tá? Só uma dica. Então, até aqui tá ok, turma? Sim. Sim? Que bom. Às vezes eu acho que saiu fora do ar aqui minha internet. De tão quietinho que vocês estão. Quando vocês começarem a desenvolver o portfólio, surgiu dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, pode me chamar no privado, que aí a gente vai conversando, tá? Depois, quando já estiver pronto, se vocês quiserem me mandar para eu dar uma olhadinha antes de encaminhar para o tutor online, pode também. E eu adoro ler antes também. Então, vamos lá, para as normas. A produção textual deve ser organizada por meio dos seguintes itens, a serem considerados pelos acadêmicos. Então, primeiro vocês vão realizar a leitura dos textos indicados. Além dessas indicações, os acadêmicos poderão utilizar os materiais disponibilizados pelas disciplinas do semestre. Segundo, elaborar a introdução da produção textual. Nesse tópico, a equipe deverá fazer, com até uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, expor os objetivos e a importância de sua realização. Terceiro, para o desenvolvimento do trabalho, vocês devem elaborar um texto entre 4 a 6 páginas, respondendo às questões reflexivas propostas na situação problema. O desenvolvimento da produção textual é a parte dos elementos textuais na qual se concentra a fundamentação teórica, a apresentação dos dados coletados pelo autor e o desenvolvimento das ideias. Nessa parte, o autor precisa ser o mais claro possível. Não é necessário ser breve. As ideias podem ser explicadas com calma e em detalhes, para que o entendimento dos leitores seja o máximo possível. Lembrem-se, o trabalho deverá ter coesão, portanto, deve apresentar uma discussão ao invés de respostas diretas. Quarto, para finalizar, a equipe deverá fazer suas considerações finais, em até uma página. A equipe apresentará a conclusão do seu trabalho, sintetizando os elementos discutidos no seu texto. Manifeste o ponto de vista de seu grupo e opiniões sobre o assunto trabalhado, fundamentados nas referências bibliográficas. Apresentem também as contribuições que o trabalho trouxe para o aprendizado de vocês. Quinto, as referências. Não se esqueçam de listar todos os autores e materiais que utilizaram para desenvolver o trabalho. Orientações importantes.
Somente o líder do grupo conseguirá cadastrar o trabalho finalizado no sistema, o que deverá ser feito na pasta específica, atividades interdisciplinares, obedecendo ao prazo de limite de postagem, conforme disposto no programa do curso. Não existe prorrogação para postagem da atividade. O que eles querem dizer com o líder do grupo? Uma pessoa, né? Vocês vão formar um grupo. Então, uma pessoa vai fazer o cadastro desse grupo, né? No portal. Essa pessoa que fez o cadastro, ela que vai ser responsável por postar o trabalho, tá? O trabalho ele vai ser feito por todos do grupo, tá? Mas só uma pessoa que pode fazer essa postagem no portal, que é a mesma pessoa que fez o cadastro do grupo. Tá bom? E Ok. o que acontece? Vamos, né? O grupo da Ana Clara. Aí a Ana Clara que ficou responsável para fazer essa postagem do grupo, né? Todo mundo fez o trabalho, tá tudo certinho, tudo dentro das normas, aí encaminha para a Ana Clara para ela postar. Mas não é porque a Ana Clara que vai postar que, né? Ah, então tá bom, já tá tudo pronto. Não, né? A gente tem que ficar ali, a Ana Clara já postou, como é que foi, né? Porque o trabalho, a pontuação vai ser para todos, tá? E sobre isso, uma coisa que aconteceu no semestre passado com uma turma, né? Uma situação chata, fizemos, né? Fizemos os grupos, tudo certinho, bonitinho. Uma pessoa foi lá e fez o cadastro. Mas durante aí esse processo de produção do portfólio, a pessoa desistiu do curso. Ela desistiu do curso e não falou nada com os outros integrantes do grupo. Aí, né, foi bem difícil, porque aí, né, mandavam mensagem para esse aluno, não respondia e tal. Então, a gente tem que ter, né, a responsabilidade com o trabalho que a gente está fazendo, tá? Porque é uma responsabilidade grande, né? Porque, como eu disse, a pontuação não vai para uma pessoa só, né? A pontuação vai para todos do grupo, tá? Então, aí a gente tem que ficar atento aí com isso. Deve conter, depois de pronto, capa e folha de rosto padrão, seguindo organizado no que tange a sua apresentação visual, tipos e tamanhos de fontes, alinhamento de texto, espaçamentos, adentramento de parágrafos, apresentação correta de citações e referências, entre outros elementos importantes, conforme normas da BNT. Então, os trabalhos devem ser enviados em arquivos de Word, tá? Aí, essa questão também temos que ficar atentos. Aconteceu semestre passado de uma aluna mandar em PDF, aí o tutor devolveu o trabalho, né? Pediu para mudar essa formatação, mas aí acabou que ela nem olhou, né, as mensagens, já tinha enviado o trabalho, já estava, né, tranquila. Aí, quando ela foi ver a mensagem, já tinha passado o tempo, né? E, infelizmente, né, ela perdeu a pontuação aí do trabalho. Então, a gente fica atento nessa questão, tá? Sempre no Word. A seguir, apresentaremos alguns dos critérios avaliativos que nortearão a análise para a nota a ser atribuída pelo tutor à distância. Então, esses aqui são alguns itens que o tutor analisa, tá? Quando está olhando ali, lendo, fazendo a leitura do trabalho de vocês. Normalização correta do trabalho em respeito às normas da BNT, respeito ao número de páginas solicitadas,
apresentação de uma estrutura condizente com a proposta apresentada, com introdução, desenvolvimento e conclusão, uso de linguagem acadêmica adequada, com clareza e correção, atendendo à norma padrão, abordagem de todos os itens propostos para reflexão, considerando os seguintes aspectos: clareza de ideias, objetividade, criatividade, originalidade e autenticidade. Fundamentação teórica do trabalho, com as devidas referências dos autores, eventualmente citados. Lembre-se, seu tutor à distância está à disposição na sala do tutor para lhes atender em suas dúvidas e também para repassar orientações sempre que vocês precisarem. Aproveitem essa oportunidade para realizar um trabalho com a qualidade exigida por um trabalho acadêmico de nível universitário. Um ótimo trabalho, equipe de professores. Ai, muita coisa, né? Lendo assim, né? Parece ser muita coisa e tal, mas na hora que vocês começam a fazer, começa a desenvolver, é tranquilo, tá? Então, uma coisa que eu peço para vocês fazerem a formação dos grupos, tá? O mais rápido aí que vocês puderem, porque março, né? Já podemos dizer que março já acabou. Então, a gente só tem um mês, né, para fazer. Oi? A gente só tem praticamente um mês. Sim. Para fazer. Então, né, ficarem atentos aí com as datas. E eu preciso que vocês formem os grupos e passem os nomes para mim, tá? Então, vocês podem colocar lá no nosso grupo mesmo ou me mandar no privado. Então, olha só. Aqui, vocês vão fazer o cadastro. Vou cadastrar grupo. A Maísa e a Miriam, né, já fizeram um cadastro de um grupo. A Ana Clara também. Você está no grupo delas, né, Ana Clara? Não me ouviu, não. Então, olha só, turma, é dessa forma aqui que acontece. Vocês vão marcar, tá? Os alunos aqui que estão no grupo de vocês. Os que já têm grupo formado, né, vai estar riscado, igual aqui, ó, a Maísa, a Miriam, a Ana Clara também, tá? Aqui, ó, o xizinho aqui, ó. Aqui, olha, a Ana Clara não pode ser marcada mais, nem Maísa e nem Miriam, tá bom? Aí, depois desse cadastro feito, vocês vêm cá e salvam o grupo. O cadastro, ele pode ser feito até uma semana antes dessa data de entrega. Não podem esquecer de fazer, porque alguns dias antes, né, já não consegue mais fazer modificações. Eu cadastrei uma pessoa que não é do meu grupo, sem querer, eu errei. É só me mandar mensagem que eu consigo desfazer o grupo, tá? Aí eu desfaço o grupo e vocês fazem o cadastro novamente. Mas é a mesma coisa, eu não consigo fazer modificações, né, 2, 3 dias antes da data final, não, tá? Tem que ser tudo feito antes. E eu sempre falo para vocês nunca deixarem para a última hora, porque sempre acontece alguma coisa, né? O sistema não está funcionando, então, assim, né, infelizmente, a gente sempre tem, né, essas sorte. Então, assim, sempre envie um pouquinho antes, tá? Uns dias antes, para a gente não ter esse tipo de problema, tá?
E eu sempre falo isso em relação a tudo, tá, turma? Na hora de postar o trabalho, no dia de fazer a prova, tá? Então, nunca deixem para a última hora. Principalmente porque, quando está chegando aí o finalzinho dos prazos, parece que o sistema fica mais carregado, né? Porque tá ali todo mundo, né? Querendo fazer as postagens e tal. Então, para a gente não ter esse problema com o sistema, de talento, de não conseguir acessar, a gente sempre faz isso um pouquinho antes, tá? Falei para vocês que eu falo demais, gente? Uhum. Quero ouvir vocês um pouquinho. Estão assustados? Tá tranquilo? Como que tá? Eu tô um pouco assustada com o trabalho, mas acho que vai dar tudo certo. Sim. Sim. Eu também tô. Então, no primeiro momento, a gente acha que é muita coisa, mas não é, tá? Então, na hora, né, que vocês colocarem a mão na massa ali e começar as leituras, vocês vão ver que é bem tranquilo. Depois começam a vir as ideias, né? Isso. Uhum. Aí vocês podem, infelizmente, né, não tem como se encontrar, né, para fazer esse trabalho. Vocês podem aí fazer chamada de vídeo, né? Tem aí uns aplicativos também, né, que dá para fazer esses encontros. E é E bom. deixa eu te perguntar, tem apresentação? A gente tem que apresentar? Não, Não? no Ah, então momento tá. não. Geralmente quando estamos, né, com os nossos encontros presenciais, aí a gente faz uma apresentação, né, fazer umas aulas diferentes, mas nesse momento que estamos online não tem apresentação do portfólio, não. Eu vou pensar que está tudo ok, tá? Vocês não estão desesperados, mas realmente não precisa ficar. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem conversar entre vocês, igual o nosso grupo, ele está à disposição de vocês, tá? Só não podem falar mal de mim no grupo, porque eu estou lá, tá, gente? Brincadeiras à parte, tá? Aí eu preciso que o mais rápido possível vocês façam essas formações, encaminhem para mim, tá? Na nossa turma de letras, nós temos 2 colegas. Eu não tenho certeza se é o Arthur e o Christian. Mas aí, no caso, os 2, né, podem fazer juntos o trabalho. As nossas colegas de matemática e história, até entrar, né, mais algum aluno na turma, pode ir conduzindo, né, esse trabalho sozinho, tá bom? Então é isso, turma. Até recebi um recadinho aqui que o nosso encontro já está acabando. Assim, né, para o nosso primeiro encontro, acaba, né, que é muita coisa, muita informação para a gente passar, mas eu sempre vou utilizar, né, o nosso grupo para a gente conversando. Não sei se vocês repararam que eu coloquei lá sobre o filme que passou essa semana, então eu gosto de fazer isso, principalmente, né, quando o filme trata sobre a inclusão. Eu acho, né, a gente pode se ajudar, né, nisso aí. É sempre bom a gente ter essas trocas. Eu nem perguntei se já tem alguém aqui que trabalha na área da educação, gente. Temos? Ainda não. Ainda não.
Ainda não. Mas vocês vão descobrir muita coisa bacana. Eu, né, como já tenho um tempinho aí de estrada, eu também gosto de compartilhar, né, as experiências que eu já tive. E aí a gente vai caminhando juntos. Então é isso, turma. Muitíssimo obrigado por terem participado do nosso encontro. Sejam todos bem-vindos novamente. E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Tá bom. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem ficar à vontade, tá? E no nosso próximo encontro, não quero nada de timidez. A gente vai estar mais aberto, sim. Isso. Eu gosto de chamar atenção, meninas e meninos, vão prestar atenção. Brincadeira. Mas é aos pouquinhos mesmo, né? Vai entrosando, vai interagindo, a gente vai se conhecendo, tá? Mais um abraço, então. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, com Tchau. Deus, gente. Tchau. Boa noite.